Tanta coisa aconteceu nesses últimos 2 dias que eu não sei nem por onde começar, né? A gente teve a prisão do Roberto Jefferson, apoiador do Bolsonaro, que foi preso por uma decisão do Supremo, porque ele apareceu armado, ameaçando as instituições. Teve a prisão também da Flor de Lis, deputada que foi cassada e que é acusada de ter matado o próprio marido, mas se der tempo amanhã e se for ainda relevante esse assunto, eu volto e falo mais sobre eles. O que eu quero falar hoje com vocês, primeiro é sobre a Joyce Hasselman, porque teve desdobramento no caso dela, agora parece que chegaram a uma conclusão sobre o que aconteceu com ela, e também sobre a nova internação do Olavo de Carvalho, aparentemente em estado gravíssimo. Mas antes de prosseguirmos, já deixa sua curtida nesse vídeo aqui, já deixa seu comentário aqui embaixo, dando um bom domingo, um bom dia aí, como estão as coisas por aí. E também se inscreva no canal, a nossa meta até o fim do ano é de 700 mil inscritos e nós estamos presos no 666. Então ajude a sair do 666 para a gente poder avançar rumo à meta de 700 mil inscritos. Então vamos começar com a Joyce Hasselman. Joyce Hasselman, que semanas atrás apareceu toda arregaçada, né, toda arrebentada, com o rosto machucado, quebrou dente, e a história era toda esquisita, era toda mirabolante, né, toda misteriosa, né, porque ela despertou no closet do apartamento dela em Brasília, apartamento funcional em Brasília, toda machucada. Ela foi a um dentista primeiro para cuidar dos dentes. Ela como ela descreve, na verdade, né? Ela descreve essas cenas e ela não sabia o que tinha acontecido, ela achou que tivesse caído, e o marido não viu nada, o marido dorme em outro quarto, e ela vai, procura ajuda, procura um médico, e daí o médico diz para ela assim, olha, isso que aconteceu com você aí, esses ferimentos com você, não é possível que seja uma queda, porque são em diferentes partes do rosto, em diferentes locais, então possivelmente alguém te agrediu, alguém te atacou. E daí ela, a princípio, não revelou esse caso, depois descobriram que ela estava no hospital, e daí a história vem para a imprensa, vem para a mídia, e começam a surgir hipóteses de que teria sido um ataque contra a Joyce, né? Ou um ataque perpetrado por inimigos políticos dela, ou até a agressão, violência doméstica, né? Que o marido dela tivesse espancado, e depois eles aparecem, a Joyce e o marido, falando que não era isso, que era um absurdo apresentar essa hipótese. E agora, reportagem de ontem aqui, eu vou ler para vocês manchete, Folha de São Paulo. Polícia descarta a agressão a Joyce e diz que deputada caiu da própria altura. Parlamentar levantou suspeita de atentado após acordar caída no chão do seu apartamento com ferimentos no rosto. E daí a polícia emitiu uma nota dizendo o seguinte, olha, descartou a possibilidade de ela ter sido vítima de agressões, no caso não se evidenciou quaisquer elementos que apontassem para a prática de violência doméstica ou atentado/agressão por parte de terceiros. Eu só quero mencionar isso aqui porque é importante para a gente dar um desfecho para essa história, né, para a gente poder encerrar essa história, porque como eu falei, é uma história toda misteriosa, né, toda... Sim, ficou um monte de pontas soltas, um monte de lacunas, ninguém ouviu nada, não havia arrombamento, o que aconteceu, né? Era uma história realmente misteriosa, né? E nesse caso parece que de fato ela se machucou sozinha. Então, ela chegou a afirmar que ela tomava um remédio para dormir, pode ser que tenha causado algum efeito, não sabemos. É só importante a gente mencionar também que assim que surgiu essa história, muita gente começou a especular, né? A gente veio aqui também e trouxemos as hipóteses que estavam sendo cogitadas, né? Ou de agressão política, alguém que tenha atacado a Joyce, ou também de violência doméstica. A gente trabalhava na esfera das hipóteses. Como havia surgido suspeitas de que não era um acidente, mas uma agressão, a própria Joyce vem e diz que ia pedir as câmeras de segurança para poder saber o que tinha acontecido. Não viram nada de anormal nas câmeras, não havia câmeras no corredor, parece, não havia câmeras na garagem, então assim, havia um modo de alguém entrar na casa dela, mas, no final das contas, a investigação agora aponta que realmente foi uma queda. E é importante fechar essa história, porque daí logo começam a surgir as teorias conspiratórias, né? Pessoas dizendo, por exemplo, que a polícia está mancomunada com o Bolsonaro para ocultar esse caso, né? Para obscurecer esse caso e eliminar qualquer tipo de suspeita. Eu estou lendo um livro agora bem interessante chamado Suspicious Minds, que é sobre teoria conspiratória. E o autor fala justamente sobre isso, né? Como uma teoria conspiratória, às vezes ela é reforçada pela negação da teoria conspiratória, né? Então se vem alguém aqui, uma autoridade, diz, não, as coisas não são assim, daí o que acontece é que o teórico da conspiração pega isso aqui como se fosse uma confirmação da conspiração. Ah, só, olha, tá vendo? A polícia agora está dizendo que não é, então é. Ou a NASA vem e diz que não é, então é. Ou a ONU diz que não é, então é. Porque todo mundo faz parte da conspiração, né? Então é importante encerrar essa história e, a não ser que surjam novas evidências que apontem que foi uma agressão,
Aparentemente, pela investigação da polícia aqui, foi um acidente em casa mesmo, a Joyce caiu, se machucou, e a gente jamais vai saber exatamente o que aconteceu com ela, né? Porque ela não se recorda, não há nenhum tipo de imagem da queda dela, do que aconteceu, então jamais vai ter uma noção detalhada do que se deu com a Joyce naquela noite. Então, o primeiro ponto. Já que a gente falou de teoria conspiratória, é também importante mencionar a condição do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho, ele é o guru ideológico do governo Bolsonaro, é alguém que influencia com suas ideias inúmeros integrantes do governo Bolsonaro e também parlamentares que são olavistas, né? E um rol de influenciadores também que defendem as ideias do Olavo de Carvalho. Eu já falei muito sobre ele aqui no canal, né? Porque ele é uma figura central no Olavo do bolsonarismo, ele é alguém que realmente tem um impacto, teve um impacto no governo Bolsonaro mais do que tem agora, né? Você tinha olavistas integrando os ministérios do Bolsonaro, tinha lá o Ernesto Araújo, que foi chanceler, né, ministro de Relações Exteriores, que chegou a levar olavistas para darem cursos na Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação que treina diplomatas, né, que dá curso para diplomatas. Tinha lá o Abraham Weintraub, ministro da Educação, que também era olavista, e ainda é olavista, na verdade, né, mas que integrava o governo Bolsonaro. E havia outras figuras também, em outros patamares, alguém cujas ideias de fato impactaram em políticas públicas do governo Bolsonaro. Embora talvez o Olavo de Carvalho não tivesse uma linha direta com o Bolsonaro, né, um telefoninho vermelho que ele ligasse para o Bolsonaro, a gente sabia que as ideias do Olavo de Carvalho estavam pautando muitas práticas do governo Bolsonaro. E daí, o Olavo de Carvalho teve umas complicações médicas ao longo das últimas semanas e meses aqui, foi internado nos Estados Unidos, depois se recuperou e recentemente ele foi para o Brasil para se tratar no INCOR, ou seja, ele vai usar o SUS, que é um sistema de saúde público, né, universal brasileiro, que é um referencial, é um modelo que é admirado em muitos países, inclusive, e ele vai para o Brasil para se tratar porque nos Estados Unidos não existe nada parecido com o SUS. Você tem alguns programas lá que auxiliam certas categorias nos Estados Unidos, né, certos grupos de pessoas, idosos, militares, veteranos, mas, no geral, não existe um sistema único universal de saúde como tem no Brasil. E é claro que se você for no privado dos Estados Unidos, o custo pode ser astronômico, o custo pode ser de milhões de dólares, caso você vá parar numa UTI privada lá. E eu falo por experiência própria, né? Porque eu já tive em hospital nos Estados Unidos, quando eu morava lá. Eu tive um caso de agressão lá, que eu fui agredido, caí, me machuquei, fui parar no hospital lá e não era nada muito grave, assim, né? E para dar uns pontos no queixo ali, foi $5.000. A conta nos Estados Unidos de hospital é caríssima. Então é compreensível, na verdade, que o Olavo tenha ido fazer turismo médico no Brasil, porque possivelmente ele não tem como pagar a conta do hospital nos Estados Unidos. Foi se tratar no INCOR em São Paulo, um hospital vinculado à USP, que é uma universidade que ele critica tanto, né, que é um antro de esquerdistas. Ele vai para o Brasil para se tratar. Inclusive, isso está sendo investigado pela polícia agora, né? Se ele furou a fila, como é que ele foi internado nesse hospital aí, porque geralmente essa internação, no modo como aconteceu, é porque se trata de emergência, geralmente você tem que ser encaminhado para fazer o tratamento no INCOR, e agora querem saber como é que ele pulou a fila, como é que ele entrou lá nesse hospital desse modo, né? Meio programado, parece que foi. E daí ele foi lá, fez uma cirurgia, ou fez um procedimento lá, recebeu alta, e agora ele retorna para internação e, segundo o que a imprensa está relatando, ele foi internado com um estado gravíssimo, como eu falei, de infecção generalizada. Eu li sobre esse assunto e parece que quase 70% das pessoas que são internadas com essa condição, né, com esse estado, não sobrevivem, porque realmente é uma complicação gravíssima, né? E, segundo informes também, a condição dele é estável nesse momento, mas ele tem tido sucessivos problemas de saúde e a condição dele não é boa, não é boa. Eu só quero aproveitar esse vídeo aqui para mencionar brevemente, né, o possível legado do Olavo de Carvalho, né? Porque não sei se ele vai sobreviver, mas certamente o legado do Olavo de Carvalho permanecerá por algum tempo, né? Porque ele tem muitos alunos, tem muitos discípulos ideológicos dele, tem pessoas que ainda impactam no governo, então, assim, certamente as ideias dele vão perdurar aí talvez mais uma década, talvez um pouquinho menos, mas não há dúvida de que muita gente ainda vai continuar pregando a mensagem olavista. Porém, como qualquer outro líder de seita, que é o caso do Olavo de Carvalho, ele é um líder de seita política, como qualquer outro líder de seita, a mensagem gira muito em torno do Olavo. A mensagem gira muito em torno da figura particular do Olavo de Carvalho, né? Então, uma vez que ele faleça, certamente muitas pessoas vão se desgarrar da seita olavista, muitas pessoas vão começar pouco a pouco se afastando, porque
O método de manutenção da seita tem a ver com isso, né, com reforço constante da mensagem, e por isso que você tinha um curso do Olavo de Carvalho, por exemplo, que era um curso perpétuo, infinito, né? Toda semana ele vinha fazer novas aulas, e ele precisa manter o jugo sobre os seus fiéis, sobre os seus discípulos. É importante sempre manter a mensagem. Eu sei, eu tenho a verdade, eu sou o sábio, eu sou o guru, e você não sabe, e se você participar das minhas aulas, você vai aprender comigo. Se você olhar para esquerdistas, né, para outros intelectuais, para outros professores, aí você vai se desviar. Então tem esse fator, né, de manipulação mental, de manipulação emocional, inclusive, e de manter a pessoa subjugada. E uma vez que isso acabe, né, uma vez que isso comece aos poucos diluir essa prisão intelectual e emocional sobre os discípulos, algumas pessoas vão perceber os problemas da teoria, entre aspas, aqui olavista, né, das ideias olavistas, e vão começar a se desgarrar. Alguns vão migrar para um conservadorismo mais clássico, né, como é o caso de algumas pessoas que já conseguiram se salvar do olavismo, outras vão começar a refletir suas posições políticas e perceber que elas talvez não sejam conservadoras, sejam liberais clássicas, ou sejam até progressistas, né? Então, eu imagino que uma vez que o Olavo de Carvalho não esteja mais, sabe, dando as suas aulas e pregando sua mensagem, muita gente vai se livrar da garra do Olavo de Carvalho. Muita gente vai perceber o erro, muita gente vai perceber a mensagem preconceituosa que ele pregava, a mensagem destrutiva, astro-conspiratórias também que ele pregava, e vão começar a se libertar disso. E é claro que a gente também tem que falar aqui sobre o papel que a imprensa desempenhou também ao longo desses últimos 2 anos de governo Bolsonaro, né? Porque uma vez que passaram a perceber o perigo que o Olavo de Carvalho representava para as ideias das pessoas, para o pensamento coletivo, a imprensa começou a expor, né, o charlatanismo do Olavo de Carvalho, a mensagem corrosiva dele, o impacto que ele tinha, e quando isso vem a público, né, quando isso vem revelado para as pessoas, aí muita gente começa a rever e pensar, talvez realmente esse cara não seja o melhor guru para eu seguir, não. Talvez esse cara aqui tenha algum probleminha. Mas, certamente, muita gente questionou o Olavo de Carvalho antes mesmo, inclusive, de ele se tornar o guru do Bolsonaro, e uma vez que o Bolsonaro chega ao poder, isso vem à tona e as ideias do Olavo começam a pautar a política pública de um governo, e isso é extremamente perigoso, né? Como a gente já mostrou aqui em inúmeros vídeos, né, o perigo das ideias desse sujeito. Inclusive, ano passado, eu e a filha do Olavo de Carvalho, a Heloísa de Carvalho, nós publicamos um livro mostrando as histórias do pai, né, a relação dela com o pai, e como ele sempre foi um sujeito complicado, como desde os anos 80, né, ele era já um professor de astrologia, tinha uma seita islâmica na casa dele, na qual morava uma comunidade lá com dezenas de pessoas, ou seja, ele sempre foi um sujeito bastante complicado, com uma trajetória que pode levantar, né, alertas para as pessoas, né? Olha só, essa pessoa aqui sempre agiu desse modo, ele sempre foi assim, ele sempre defendeu essas ideias fora da casinha, ele sempre procedeu desse modo, né, criando essa dependência emocional das pessoas. Quem compreende esses métodos de doutrinação, de radicalização das pessoas, percebe muito bem quais são as táticas, quais são os métodos que ele aplicou para criar essa seita olavista, né? Então, como eu falei, com o passar do tempo, com o passar dos anos, é claro que você vai ter alguns expoentes olavistas que vão continuar pregando a mensagem do Olavo de Carvalho, mas quando a figura central, né, quando o líder já não estiver entre eles, certamente isso vai aos poucos diluindo, né? Eu imagino que no futuro ele vai ser lembrado como uma aberração, como aquela coisa, né, como aquele momento, sabe, como aquele momento estranho da história brasileira, como aquele momento no qual os valores foram invertidos, e uma figura como ele, que não é nada, basicamente, né? Não é nada. Ele não é um filósofo, ele não é um intelectual, ele não é um erudito, não é nada. É um zero-esquerda que conseguiu convencer as pessoas de que ele era grande coisa, que conseguiu convencer as pessoas que ele sabia a verdade sobre a realidade. E essa verdade, entre aspas, é essencialmente um conjunto de teorias conspiratórias norte-americanas que ele importou, né, que ele embalou, importou e levou para o Brasil. Globalismo, nova ordem mundial, ditadura gaysista e entre outras coisas que você pode imaginar aí que estão no repertório do Olavo de Carvalho e dos seus discípulos. Mas só é importante frisar, né, que os discípulos dele vão continuar, certamente, porque tem bastante pessoa aí, bastante influenciadores, alguns deles também já se desgarraram e passaram a criticar o Olavo de Carvalho, inclusive, né? Um deles é o Nando Moura. Nando Moura era alguém que defendia o mestre Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, com unhas e dentes, que me insultava quando eu criticava o Olavo de Carvalho, me chamava de difamador, né, quando eu expunha os absurdos relacionados à vida do Olavo de Carvalho, e depois, recentemente, pôs os livros do Olavo numa fogueira na casa dele, né? Jogou na lareira os livros do Olavo e tacou fogo.
Então aí você percebe quando a pessoa conseguiu se desgarrar um pouco desse jugo intelectual, desse jugo fanatizante de um líder de seita e percebeu o papel de ridículo que ele fez durante muito tempo, embora não tenha mudado muita posição em relação a outros tópicos, também os assuntos, né? Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre esses dois assuntos aqui, sobre esses dois tópicos, né? Por um lado, sobre a revelação de que a Joyce Hasselman não foi agredida, essa é a conclusão da polícia agora, né? Que na verdade ela caiu e se machucou numa queda, ela mesma caiu, né? Então a gente encerra aqui essa história, aparentemente, a não ser que surjam novas evidências, essa história está encerrada agora, não foi agressão, não foi nem violência doméstica, nem ninjas que invadiram a casa da Joyce Hasselman, foi uma queda, um acidente. E por outro lado, a internação, a nova internação do Olavo de Carvalho, com infecção generalizada e que pode encerrar também um ciclo, né? Pode encerrar um momento no Brasil aí, embora a mensagem dele ainda vá prosseguir por um tempo. Quanto tempo eu não sei também, não sou profeta, né? Não sou astrólogo, não sei ler o futuro. Mas eu imagino, eu espero que a mensagem dele vá minguando, vá se diluindo até um ponto que ele se torne só uma figura mitológica da história brasileira. Olha só aquele momento no qual pessoas acreditavam nesse cara, né? Mas é incrível que tanta gente tenha caído na lábia de charlatão. Mas as coisas são assim, né? Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Olá meus amigos e minhas amigas do canal do Henry Bugalho, tudo bem? No dia 19 de agosto, o Gessé Souza, esse grande intelectual brasileiro, um dos maiores professores, né? Um dos maiores nomes da sociologia no Brasil, vai lançar o seu novo livro numa aula exclusiva e ao vivo oferecida pelo ICL. O nome do novo livro do Gessé é Como o Racismo Criou o Brasil. E é sobre essa tese que ele vai nos falar no dia 19 de agosto, às 8 horas da noite. Para você assistir esse encontro, que vai ser imperdível, é só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas também. Assistir o lançamento de um livro do Gessé ao vivo e com exclusividade não é todo dia não. Um abraço e até lá!